a unidade 1, estratégias de leitura, análise, interpretação de textos na universidade. É importante vocês compreenderem as concepções de língua, linguagem e sociedade que estão por trás das nossas reflexões aqui, tá? Então, é uma continuação. Então, no PPT da semana passada, vocês poderão acessar o conteúdo que vai até aqui, tá bom? E aqui é continuação, tá bom? Enunciação e dialogismo. A gente não chegou a falar sobre enunciação, mas já ficou subentendido, né? A gente não esmiuçou, mas ficou subentendido. A enunciação é aquele momento em que há uma integração da experiência social à organização linguística. O que isso quer dizer? É o momento em que há a fala, que há essa performance, tá? Então, é neste momento que a gente encontra a interação entre aquele que fala, aquele que ouve, num diálogo, tá? E esse diálogo, ele pode ocorrer, quando eu falo diálogo, esse movimento dialógico, né? Esse grande diálogo, não é em termos de fala, é em termos de qualquer troca comunicativa. E a enunciação, ela dá conta dessas trocas comunicativas, tá? Então, é quando a gente vê a língua agindo, comunicando, né? Comunicando por meio de um canal, comunicando um assunto, utilizando uma forma, e no momento em que essa língua se faz, então, em ação, que ela está interagindo e agindo no meio social. A gente vai falar sobre o conceito de enunciação várias vezes, tá? E esse conceito é muito importante dentro do contexto da nossa concepção de língua. Porque a língua, para nós, ela está em ação quando há um movimento comunicativo entre seres que interagem no mundo, certo? Então, quando eles enunciam, né, a gente vê a língua ocorrendo em sua plenitude. E aí, o que é a vida dialógica para Bakhtin, né? Eu comecei falando sobre Bakhtin para vocês, que é um intelectual russo que depois da Revolução Russa se exilou, né? E ficou bastante... depois de uma ação intelectual forte nos anos 1900, 1910, a partir de 1918, passa a ser perseguido. E aí, ele vai se isolar. E nesse isolamento, ele escreve bastante, né? Ele compõe, né, a parte substancial da sua obra, mas não é conhecido, ou seja, essa obra não é divulgada para fora dali, não tem grande circulação. A gente está no contexto aí depois desse exílio dele, né, da União Soviética, tá? Então, a gente percebe, ele agiu, né, de uma maneira muito forte na Revolução Russa, mas como intelectual, ele acaba tendo sua voz, né, enfim, silenciada por um bom tempo. Mas depois ele é descoberto, sobretudo, por intelectuais franceses. E esses intelectuais franceses são responsáveis, né? Sobretudo eles são responsáveis por divulgarem esse pensamento de Bakhtin. Então, por exemplo, alguns conceitos que ficaram muito conhecidos no mundo todo são dialogismo, é um conceito bastante atrelado a ele, e esse conceito é a base para falar sobre intertextualidade. Quando vocês estavam no ensino médio, com certeza vocês se depararam com o conceito de intertextualidade, que é o movimento de diálogo, né, grosso modo, falando de maneira bastante geral, é o grande diálogo entre textos, né? Então, a intertextualidade, ela possibilita esse contato que pode acontecer por meio de citações, que pode acontecer por diversos, né? Pode acontecer de diversas maneiras, inclusive por meio da paródia.
etc. Já Bakhtin, ele fala do dialogismo no sentido amplo, porque o dialogismo inclui não somente os textos que a gente conhece como tais, né? Os textos verbais, mas podem ir além disso. E aí, ele, como filósofo da linguagem, ele tem reflexões que são bastante ricas, né? Que vão além daquele recorte que a gente encontra nos manuais, né? E aqui eu trouxe uma citação para vocês perceberem como, quando ele fala, ele pensa esses conceitos de uma maneira bastante ampla. E, ao mesmo tempo, esses conceitos, naquela época, a partir da década de 70, foram bastante significativos, revolucionários, num contexto em que as sociedades, né, os países ocidentais, ainda trabalhavam com um conceito de língua muito chapado, né, muito estático. Era um conceito de língua que não tinha dinamicidade. Inclusive, era um conceito de língua que era muito atrelado à gramática normativa, né? E aí, o que que acontece? A língua não é gramática, né? A língua é comunicação. E então, quando as noções de Bakhtin chegam entre nós e para nós, aqui em nosso contexto, elas causam uma revolução nesse sentido, porque nós não estamos olhando a língua no sentido meramente formal, gramatical, mas a gente está olhando a língua, aquela língua que comunica, no sentido dinâmico, é uma língua que precisa considerar o contexto da produção, o para que ela está, qual é a finalidade daquele texto, né? O que ele está comunicando, para quem ele está comunicando, sobre o que ele está comunicando, qual é a finalidade, etc, etc. Então, o Bakhtin vai nos possibilitar uma reflexão muito mais ampla. E aqui tem uma citação dele que é bastante interessante no sentido de lembrar, né, o peso que é né, pensar a vida no sentido dialógico. Então, a única forma adequada de expressão verbal da autêntica vida do homem é o diálogo inconcluso, ou seja, o diálogo que não se fecha, é um diálogo aberto. Então, vamos pensar, se a vida é dialógica, a vida é uma troca. Então, nós estamos permeados por trocas ao nosso redor o tempo todo. Inclusive, quando você vai assistir uma televisão, uma série, ler um jornal, tudo isso é troca comunicativa. Você está recebendo e você também está emitindo sentidos, né? Que se for pela interação face a face, você certamente, ao interagir com alguém, você lê as expressões faciais, né, dessa pessoa. Se é por meio, por exemplo, a gente falou agora, por exemplo, de uma novela, existem várias maneiras de perceber se uma determinada novela está agradando ou não está agradando o público, se ela está atingindo ou não está atingindo os seus propósitos, né? Aí, por exemplo, os autores podem remodelar tudo isso. Então, esse movimento, toda a comunicação, ela é um permanente movimento. E até por isso, quando a gente fala sobre língua, a gente não pode pensar o texto como algo chapado, né? Então, a gente aprende, a gente testa, a gente remodela quando necessário, sempre que necessário, e a gente vai vivendo, né? Quantas coisas a gente já não presenciou mudando ao longo da nossa vida, quando a gente fala de comunicação, né? E aí ele vai dizer, a vida é dialógica por natureza. Viver significa participar do diálogo, é interrogar, ouvir, responder, concordar, etc. Ou discordar, né? A vida, aliás, é um grande processo de interação, de discordância, não é? E nesse diálogo o homem participa inteiro, e com toda a vida, com os olhos, os lábios, as mãos, a alma, o espírito, todo o corpo. Então, tudo isso é significativo. E outra citação dele, que eu acho bastante interessante para a gente pensar, sobre as situações comunicativas, ele vai dizer, cada enunciado
é um elo na corrente complexa organizada de outros enunciados. Então, quando a gente vai analisar algo, e isso com certeza vocês já se depararam ao longo das reflexões, né? Que quer seja no ensino médio, em situações de trabalho, etc., vocês já devem ter percebido com muita força esse ponto. A gente não consegue considerar a língua de maneira estanque, ou seja, pegar um enunciado e considerar que aquilo é o todo. Não, não é um todo. Ele está dentro de um elo muito maior e compreender esse elo é fundamental para nós. Aqui eu coloquei uma imagem de Dostoiévski, que é um autor que foi estudado por Bakhtin. Esse também é um intelectual russo, que viveu no século XIX, 1821 a 1881. É considerado uma pessoa que revolucionou a estética do romance, tal qual nós conhecemos, né, a estética do romance moderno. E ele conseguiu fazer algo que realmente, naquela época, foi muito inovador, que é construir um romance que pode ser lido em perspectiva diversa. Então, se você lê, por exemplo, Crime e Castigo, que é uma grande obra da literatura de todos os tempos, né? Crime e Castigo é um exemplo de que você lendo o texto, você enfim, é um texto que fala sobre um processo de um sentimento muito forte que é criado entre um homem que é explorado, né? Que ele se sente explorado por uma mulher e ele acaba num processo, enfim, acaba assassinando essa pessoa. Então, você mergulha num romance que é bastante impactante e, ao mesmo tempo, ele oferece uma multiplicidade de pontos de vista. Então, e é um processo que você vai lendo. Hoje, isso é muito presente, por exemplo, nas boas séries de TV, nos bons filmes. Ele te enrosca de tal maneira que você fica até o fim, né? E você não consegue acreditar como que as coisas foram se precipitando daquela maneira. E, ao mesmo tempo, você consegue analisar, você consegue posicionar o seu ponto de vista em perspectivas diferentes. Então, você não tem uma verdade que sobressai acima de todas as outras. Você pode ver que tem a verdade da investigação, enfim, você consegue enxergar que a situação é bastante complicada, mas você consegue enxergar os pontos de vista de uma maneira em que um vai compondo junto com o outro o todo. E analisar o todo, analisar essa história, analisar esse romance, necessita de nós, do leitor, que a gente observe essas múltiplas perspectivas. Então, entender esse romance fez com que Bakhtin também desenvolvesse um outro conceito. Isso aqui é importante também, viu, gente? Separem aí, deem um destaque, porque também é outro conceito que pode aparecer em provas, inclusive, porque é um conceito que tem uma grande produtividade quando a gente procura analisar os textos. É o conceito de polifonia. Então, você não tem, num romance polifônico, ou num texto polifônico, uma voz que se sobressai. Então, se a gente pensar, quando uma voz se sobressai, você tem um processo que pode ser mais, vamos dizer assim, enfim, que pode ser autoritário, ele pode ser não democrático, ele pode ser monológico, tá? Ou é um
texto, por exemplo, um texto que não depende dessa riqueza de perspectiva, pode ser um texto, por exemplo, uma bula de remédio. Jamais ela vai ter perspectivas diversas, né? Inclusive, ela tem que ser lida daquela maneira que ela se apresenta ali. Então, aí, a polifonia, ela é específica de alguns contextos, né? Então, por exemplo, o romance moderno, ele é polifônico, é isso que o Bakhtin vai dizer, né? Não é um romance que tem um único ponto de vista. Então, os romances, quando eles são fracos, geralmente eles têm um único ponto de vista. Você lê e você já vê a adesão daquele que escreve, por exemplo, a um determinado personagem, né? A um determinado ponto de vista, geralmente tem uma simplicidade de compreensão do mundo, né? Quando você tem esse aspecto monológico muito forte. Agora, a polifonia não. A polifonia, inclusive, ela é mais complexa. A gente tem que estudar muito mais para conseguir entender as vozes que são dissonantes. E é isso que o Bakhtin vai dizer, né? Que a riqueza do Dostoiévski é trabalhar com as dissonâncias sem fazer com que uma se sobressaia sobre a outra. Então, isso faz, inclusive, com que o texto seja mais democrático. Por quê? Se a gente pensar numa sociedade democrática, é a convivência de múltiplas vozes. Conviver é difícil, né? E se você tem uma voz se sobressaindo, o que acontece? Você pode estar diante de uma perspectiva autoritária. E numa democracia, a gente não quer isso de maneira nenhuma, não é? Então, a polifonia ressalta a multiplicidade de vozes, implica vozes plenivalentes, ou seja, vozes que são plenas, e uma não se sobrepõe à outra. Além disso, não há uma voz que vence. Aliás, a gente não vê um embate, simplesmente um embate de vozes que a gente tem que dar a vitória a uma ou a outra. O autor também está presente, por exemplo, no romance polifônico. É o caso, por exemplo, de Crime e Castigo. Mas a voz dele também não se sobressai. Né? A gente vê isso, por exemplo, em Machado de Assis, né? Quando a gente lê o Machado de Assis, a gente vê a ironia perpassando os personagens. Se você lê o Memórias Póstumas de Brás Cubas, você enxerga isso muito bem. Se você lê Dom Casmurro, se você vê, por exemplo, Capitu e Bentinho, tem esse aspecto polifônico muito forte. Tanto que, se você coloca, enfim, há tantas experiências de você fazer julgamento, se Capitu traiu ou não traiu o Bentinho, e não tem uma resposta final. Por quê? Porque há um equilíbrio de vozes ali de uma maneira muito clara. E, ao mesmo tempo, o autor, ele pode estar presente, você enxerga ele agindo, mas ele não toma partido de um ou de outro. Por quê? Porque o romance moderno, ele tem essa força, né? Essa força de provocar e de não encerrar as questões, né? Ele deixa as questões em aberto para que a gente possa discutir, para que a gente possa divergir também, né? De uma maneira democrática, e assim construir uma verdade que é uma verdade mais complexa. Aqui nós temos. Então, essa polifonia está presente no romance polifônico, e Bakhtin apontou o romance polifônico do autor russo de uma maneira assim, magistral. E esse romance é dialógico, a dialogia é diferente de monologia, e a dialogia também é uma condição de linguagem, né? A linguagem em si, ela é dialógica, ela precisa dessa troca constante, né? Entre diferentes vozes. E a monologia, por outro lado, implica que uma ideia sobressaia sobre a outra. E aí, nesse sentido, se um ponto de vista sobressai, outros pontos de vista
são soterrados, ou eles ficam escondidos, não é verdade? E dica, pessoal, aí tudo isso daqui a gente está falando de romance, para levar, para conduzir vocês, para pensarem a complexidade da polifonia. Agora, um texto acadêmico, ele pode ser polifônico? É uma pergunta, né? O texto acadêmico, ele pode ser? Então, por exemplo, se eu pego um artigo científico e eu tenho muitos autores sendo citados, você não está construindo uma espécie de polifonia? Percebe? Então, aí eu lanço essa questão para vocês. Então, uma provocação, né? Essas provocações certamente vão aparecer ao longo da disciplina para vocês pensarem, para vocês refletirem sobre, tá bom? Tipologia e gêneros textuais. Agora a gente vai mergulhar em um conceito que é muito importante para nós aqui. Por quê? Porque a gente precisa compreender como que a língua se estrutura. Bom, o que são os gêneros do discurso? É como se fossem modos de organizar a vida que faz com que determinados textos se pareçam a outros, né? Falando grosso modo. Por exemplo, nós temos uma infinidade de maneiras de interagir, mas no dia a dia, quais são os textos que vocês utilizam? Se vocês acordam, vão olhar um celular, vocês vão ler uma mensagem de WhatsApp, aí vocês vão ler um e-mail. Eles são, vamos pensar os textos, são textos semelhantes ou eles têm diferenças marcantes, né? Nesse caso, se eu saio de uma mensagem de WhatsApp e vou para o e-mail, vocês podem perceber que já tem diferenças muito claras, né? O e-mail geralmente é mais longo, a forma, o contexto, né? É bastante diferente, enquanto você usa uma caixa de mensagens para no outro, você simplesmente utiliza um aplicativo que vai alternando as pequenas mensagens com áudios, etc. Então, assim, para a gente descrever, é possível observar que nessa descrição há muitas coisas que são diversas, embora eles estejam no mesmo campo que antigamente foi ocupado pelas cartas, não é verdade? Antigamente as pessoas escreviam cartas. Então, esses gêneros, os gêneros, eles organizam e estilizam, né, essa língua e é por meio dela que a gente se comunica. E as pessoas, conforme elas vão tendo experiência com diversos gêneros, elas também vão tendo flexibilidade nessa comunicação, né? Por exemplo, aqui a gente está dando uma aula. A aula, o modo como a gente está dando, é um gênero específico, né? E eu estou mesclando o que é aqui com vocês. Eu estou mesclando a escrita, eu estou falando, né? Então, aí você já tem uma multimodalidade mais clara. Multimodalidade é um conceito que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Então, assim, os gêneros são, por exemplo, quando eu falo, isso é uma carta, vocês vão entender. Isso é um gênero, tá? Então, o conceito carta organiza uma série de textos que são escritos seguindo este determinado modelo. E o gênero livro. Então, eu falo isso, vocês já entendem, né? Vocês não vão pensar que o livro é, por exemplo, uma bula de remédio, como eu acabei de falar para vocês. Então, quando eu falo um livro científico, vocês já vão organizar o pensamento de vocês. Se eu falar artigo científico, vocês já vão organizar todo o esquema mental e entender que um artigo, ele tem uma determinada forma, ele tem um determinado conteúdo, ele é publicado num determinado canal, que muitas vezes é diferente desse daqui, esse daqui está no papel. Geralmente, hoje, os artigos científicos a gente encontra onde? No formato online. E se eu falar bula de remédio? Geralmente, as bulas a gente encontra onde? Dentro das caixinhas de remédio. Então,
o local em que a gente divulga essas bulas são bem diferentes do local onde a gente vai encontrar um artigo científico, e por aí vai. Então, todos os gêneros a gente consegue descrever e entender o quê? Como eles organizam uma determinada forma, quais são os temas, quais são os estilos, quais são os canais que levam os canais, né? Que é o meio que leva esses textos, que podem ser a caixinha do remédio, que pode ser um site de internet, que pode ser uma televisão, que pode ser tantas e tantas outras coisas, né? E a função, para que aquilo lá está sendo escrito. Então, por exemplo, receita de bolo. A receita foi escrita para que alguém faça alguma coisa. Então, a finalidade de uma receita é ensinar alguém a produzir algo novo, né? Se for uma receita de bolo, é para produzir uma receita de bolo. Se for uma receita para fazer um tratamento de pele, é para a pessoa fazer um tratamento de pele, por aí vai. Então, todos os gêneros têm finalidades que a gente também consegue destrinchar. Aqui a gente só tem uma imagenzinha para vocês sentirem, né, sobre o que a gente está falando. Então, por exemplo, eu falei do celular, vocês têm aqui, vocês têm trocas, alguém que está lendo, está possivelmente com o Padlet na mão, com um tablet, que está com um tablet na mão, o outro está com um alto-falante, então aquela pessoa lá que está com o alto-falante está anunciando em voz alta, certamente ele não está utilizando a escrita, e por aí vai, tá? Esse que está fazendo uma provinha, perguntas e respostas, possivelmente está lendo. Então, ele está interagindo com o texto que é escrito, e por aí vai. Então, os gêneros daqui, gente, é uma definição de gênero, tá? Que foi colocado por Bakhtin. Os gêneros, para eles, são tipos relativamente estáveis de enunciado, definidos por seu conteúdo temático, por seu estilo e por sua construção composicional. Então, para eu entender o que é um gênero e para eu distinguir um gênero, eu preciso observar o quê? Que ele enuncia algo, ele comunica algo, ele tem um determinado conteúdo, tá? Ele tem um determinado estilo, então a gente espera que tenha esse estilo, a gente espera que tenha essa composição, que utilize um determinado canal, certo? E que tenha uma determinada função. Então, os gêneros são esses tipos relativamente estáveis de enunciado. Por que é relativamente? Porque eles mudam, né? Tanto que aconteceu da carta migrar. Hoje a gente usa muito pouca carta, né? Então, a carta migrou para onde? Para o e-mail, migrou para o Messenger, daí migrou depois para o WhatsApp, e por aí vai. Outra teoria, né, o Bakhtin ele vai dizer que nós também temos os gêneros primários e secundários. Isso daqui, especificamente isso, é só para vocês saberem, tá? Então, assim, os gêneros primários são aqueles que circulam ao nosso redor, que a gente tem que aprender para viver. A criança nasce e já vai aprendendo o quê? O que são ordens, o que são pedidos, o que são cumprimentos. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Então, isso daqui a gente já entendeu que ali tem um determinado modo de se expressar, né? E que, quando você vai ensinar para uma criança, a criança aprende e ele reproduz, não reproduz? O bilhete também, ele é mais simplesinho, né? Pequeno. Uma mensagem simples de WhatsApp, postos de mensagem de celular, etc. Você precisa ir à escola para aprender esses gêneros primários? Não, não precisa ir para a escola. Vocês concordam comigo? Né? A gente vai agindo no mundo, a gente já vai aprendendo. A criança de 5 anos está aprendendo. Mesmo que hoje a gente espera que toda criança de 5 anos esteja na escola. Mas ele aprende muita coisa, aliás, fora da escola também, né?
E os gêneros secundários já são aqueles gêneros que são mais complexos. Por exemplo, o romance. Quando você fala de romance, já vem toda uma ideia na sua cabeça do que é o romance, tá? Você fala de relatório de pesquisa, a mesma coisa. Ou se você fala de ata de condomínio, você já, quem conhece ata de condomínio, quem mora em condomínio sabe como as atas são parecidas umas com as outras, né? Aliás, tem os modelinhos lá, e que são seguidas, né? Os modelos são seguidos pelos síndicos, etc. Tem que ter enfim, aquele passo a passo, onde ocorreu a reunião, quem estava presente, quem não estava, quem foi representado, quem deixou de ser representado, por aí vai. Quais são os assuntos em pauta, né? O que se discutiu? Então, a gente pensa um gênero, a partir do momento que você pensa o gênero, é como se fosse uma gaveta. Dentro daquela gaveta sai um monte de ideia para você, que permite com que você organize a sua percepção de mundo. E vocês estando aqui, é esse o caminho que a gente está buscando, né? Que vocês percebam, que vocês sintam, observem diferentes gêneros que estão dentro da academia, que estão circulando na universidade, tá? Então, é esse o nosso objetivo, que vocês comecem a pensar, a sentir, e depois a gente vai aprofundar toda uma discussão sobre esses gêneros e a prática sobre esses gêneros. Agora, o que é uma transmutação, né? A transmutação é uma coisa que o Bakhtin ele já estava prevendo. Quando ele fala de tipos relativamente estáveis, esse relativamente é porque eles não são parados, eles mudam com o tempo. E a transmutação, ela foi se acelerando com a ampliação das novas tecnologias. Então, com as novas tecnologias, a gente vai interagindo de uma maneira diferente. Olha quanta coisa que surgiu, as redes sociais, o Facebook, o Instagram e tantas outras coisas. E cada uma dessas plataformas com especificidades, né, com um determinado tipo de mensagem, etc. Então, isso é uma transmutação que a gente vai vendo. Então, aqui nós temos concepção de língua. A todo momento a gente vai falar de uma concepção de língua que é vista como atividade social, histórica, cognitiva e dinâmica. Ela não é estática. Ela não pode ser vista como um recorte. E ela também não pode ser vista como meramente uma gramática, tá? A gramática faz parte da língua, mas ela não é a língua, tá? Os gêneros multimodais, quando a gente fala de transmutação, hoje a gente vê que nasceram já existiam, mas eles se diversificaram ainda mais com a tecnologia, que são esses gêneros que misturam diferentes semioses, que misturam, por exemplo, a língua escrita, a língua falada, os signos verbais, as imagens, os chamados não verbais, os não verbais são sons, imagens, etc. Isso daí também a gente aprende no ensino médio, a gente aprende hoje no Fundamental 2. Enquanto você tem, por exemplo, uma tirinha, você tem tanto a imagem que está comunicando algo, quanto o balão. Você não vai conseguir entender uma charge se você ler só o balão e não ver a imagem. Ou o contrário, só ver a imagem e não ler o balão. A não ser que os balões não existam, porque tem algumas charges que basicamente vão comunicar por meio da parte imagética, né? As cores, etc. Então é isso, gente. É importante a gente verificar esse suporte, se há mistura de diferentes linguagens, se sim, se não. E os novos gêneros, eles são plásticos. Aqui eu dei um exemplo de um gênero que é muito comum hoje. Vocês conhecem, né? O meme da Nazaré Confusa. Acho que uma grande parte de vocês nem sabe direito o que é Nazaré. Mas vocês já toparam com a Nazaré por aí. É um grande personagem, né?
A Globo é de Senhora do Destino. Eu não assisti toda essa novela, mas eu assisti partes dessa novela. E é simplesmente uma antagonista terrível. É uma antagonista do tipo que Dostoiévski, acho que surpreenderia até um pouquinho Dostoiévski. Mas assim, se vocês olharem aqui, vocês estão vendo a imagem e vocês estão olhando as notações matemáticas, né, a geometria, então, tudo isso daqui tem sentido, né, gente? Você, para quem é da área de exatas, vocês compreendem muito bem o que está aqui por trás. Eu não compreendo, mas olhando aqui, a gente já faz a leitura do meme, que é a pessoa que não entende nada, mas ela está imaginando que tem alguma coisa por trás, né? Que tem alguma coisa que o senso comum diria que é Maquiavelli. Mas ela era assim, né, gente? Ela sempre estava tramando alguma coisa. Essa é a Nazaré. A Nazaré sempre estava tramando alguma coisa. Aqui é só para lembrar que toda língua é uma troca, tá? Então ela está carregando sentidos o tempo todo. Todo enunciado, né? Está dentro de uma cadeia de diversos enunciados. E aqui é um grande resumo de um intelectual que faleceu recentemente, mas que deixou um material muito rico para pensar os gêneros textuais e os tipos textuais. Marcuse vai dizer que esses gêneros textuais, eles são realizações concretas, então, quer dizer, o gênero, ele existe, ele está ali, você consegue identificar e consegue estudar, esmiuçar, analisar, certo? Ele é empírico porque ele é um fato, tá? É uma comunicação que ocorre entre duas pessoas. O conjunto é aberto, por quê? Porque hoje, aqui agora, a gente não consegue dar conta de quantos gêneros existem no planeta. Nesse determinado momento, deve ter algum gênero que está sendo criado por aí. E, ao mesmo tempo, a gente consegue identificar o que é o canal que transmite esse gênero, né, esse texto, o estilo, né, se é rebuscado, se não é, se usa a primeira pessoa, se usa a terceira pessoa e por aí vai. O conteúdo está falando sobre o quê? É sobre aquele remédio, é sobre uma narrativa novelesca, é um poema, é uma música, uma canção, etc, etc. Tem uma forma de composição, que pode ser em verso, que pode ser em prosa, etc. E tem a função, ou seja, o que pretende, qual é o tipo de mensagem que ele está carregando, para quem, com qual finalidade, né? E aí, os exemplos, telefonema, sermão, carta pessoal, carta comercial, romance, bilhete. E aqui o Marcuse que coloca tudo, tanto os gêneros primários quanto os secundários, todos, tá? Então, assim, até se você vai fazer uma petição para o juiz, é um gênero. Tanto que, assim, quem é formado em direito precisa aprender como que faz essas coisas. E a gente que está de fora, se você não é formado em direito, aqui deve ter alguém, né? Pode ter um conhecimento mais profundo sobre. Mas, assim, você precisa treinar, você precisa entender essa estrutura para conseguir reproduzi-la, certo? E os tipos textuais é outra coisa. Isso cai muito em prova também. Vai a dica para vocês, estudem. Vocês precisam conseguir distinguir o que é um gênero, que é inúmero, que é uma enormidade, que vocês... enfim, é uma infinidade de possibilidades, e tem sociedades que usam mais determinado gênero, né? Se você, por exemplo, vive numa sociedade, numa cidade pequena, etc., talvez você tem menos, né, comparando com uma sociedade mais complexa, lá no meio de uma metrópole, você vai ter mediações que são diferentes. As pessoas vão utilizar gêneros diferentes, possivelmente, no seu dia a dia, né? E vão coincidir outros muitos, né? Por exemplo, quando você liga para ver uma notícia no jornal, aí todos estão utilizando ali, né, uma televisão para ter o contato com uma notícia. Mas no dia a dia, eles vão usar diferentes mecanismos de comunicação, certo? E os tipos textuais,
Diferente dos gêneros, são poucos, no máximo 5. Tem escritores, tem intelectuais que apontam um pouco mais, mas se vocês souberem o que é narração, argumentação, descrição, injunção, exposição, vocês já deram conta basicamente de todos os tipos textuais que são úteis para nós. E aí vocês vão entender o seguinte: como que a gente vai identificar o que uma narração é diferente de uma descrição? Vocês vão observar os aspectos lexicais, os tempos verbais é muito diferente. Geralmente a descrição usa o presente, né? Ela usa bastante imagem, etc. É bastante descritiva, né? Ela vai focar numa paisagem, numa pessoa. A narração, por sua vez, não. Ela vai ter acontecimentos. Ela costuma acontecer no passado, né? Embora também a gente tenha presente falando da narração, e a gente pode também pensar o futuro né? No aspecto narrativo. Então, assim, a narração, ela trabalha muito com cronologia, né? Um exemplo, e também personagens, etc. Então, se a gente observar essa lógica, né, da organização da língua, você vai entender se é uma narração que você tem na sua frente, se é uma argumentação, uma descrição, injunção e exposição. Inclusive, quando você vai fazer redação no Fundo 2, no ensino médio, basicamente vocês vão aprender o que é a narração, a argumentação e a descrição, não é verdade? Vocês já são craques nisso. Então, isso são tipos textuais. Aqui temos um exemplo. Narrativo, novela, romance, conto, cosmologia, outros. Dissertativo, resenha, manifesto, artigo científico, monografia, etc. Expositivo, dissertativo, olha só. O expositivo, entrevista, enciclopédia, resumo, verbete, dicionário e muito mais. Descritivo, diário, relatos de experiência, folhetos, classificados, etc. Injuntivo é aquele que vai ensinar você a fazer alguma coisa, por exemplo, manuais de instrução, mapas, receitas, tutoriais e outros. Você precisa dominar todos esses tipos na vida de vocês, né? E dentro aqui do ambiente acadêmico, vocês vão usar bastante o quê? Vocês vão usar bastante a narração? Acho que menos, né? Às vezes eu recebo muitos e-mails que contam coisas, né? Sobretudo os alunos que tiveram dificuldade ou algum desafio que eles precisam resolver, eles vão me contar alguma coisa. Mas isso geralmente fica no universo privado, né? O que vocês vão se deparar bastante com a dissertação, com o texto dissertativo, com certeza. E com tipo expositivo também, gente. Pensem no resumo, né? Que vocês vão ter que aprender a fazer, que vão usar bastante, né? Também. E a descrição? Também, vocês vão utilizar bastante a descrição. A gente está falando aqui de relato de experiência, mas assim, se vocês imaginarem, por exemplo, o estudo de caso, vocês têm um artigo científico organizado por meio do estudo de caso, vocês vão encontrar talvez um pouquinho de tudo isso, e eventualmente pode até ter a narração, né? Centrado na experiência de um sujeito, então você vai ter que contar alguma coisa. Então, observando esses aspectos, você consegue tirar um bom proveito, né, dessa experiência que é escrever. E entende também que até dentro de um artigo científico, de uma monografia, tem espaços diferentes para esses, você vai dinamizar conforme a sua necessidade de todos esses elementos. Aqui nós temos esses quadradinhos que estão dentro das unidades do Canvas. Então, nós temos o narrativo, né? Olha só, dentro daquele espaço, você vai ter o tempo, você vai ter os personagens que vão passar por alguma experiência, né? E você tem o início da narrativa, você tem o desenvolvimento dessa narrativa, o clímax e o encerramento. Geralmente é essa estrutura, né? Você tem todo um desdobramento narrativo. A dissertação é diferente. Por quê? Porque tem as ideias de um autor,
tem os diversos pontos de vista, tem os argumentos, você pode falar os prós, você pode falar o contra, etc. Até depois você chegar numa síntese, isso é dissertação. A exposição. Se você quiser falar, né, sobre um assunto amplo, de uma maneira clara e que não tenha, enfim, que não lance mão da dúvida, você pode usar um estilo que tenha afinidade com o tipo textual expositivo, tá? Então, quando você vai expor alguma informação, ela é diferente de você tomar um ponto de vista. Isso você faz no dissertativo, né? No expositivo é diferente, você vai expor de uma maneira clara e objetiva um determinado assunto. A descrição, ela já vai lidar, né, com detalhamento, né, de uma determinada paisagem, de uma determinado contexto. Você vai ver os detalhezinhos, aí você vai esmiuçando quais são as características ou de uma pessoa. Aí, se você vai falar de uma pessoa, você vai falar do aspecto físico, do aspecto comportamental, etc, etc. Também isso pode estar presente em determinados momentos, por exemplo, dentro de um artigo científico, né? Sobretudo quando você tem que esmiuçar, descrever. Por exemplo, um relatório. Se você vai fazer um estágio, você tem um momento que é descritivo. Você vai descrever o espaço onde você estagiou, as pessoas que você encontrou, etc. E o injuntivo é aquele que vai falar, que conduz a pessoa a realizar alguma ação. Então, ele vai procurar levar você a fazer alguma coisa seguindo instruções, né? Lembre-se da receita de bolo, é injunção. Esse quadro aqui, ele é de Markowski, é só para fazer um confronto, tá? Pois aí vocês podem ler com calma, mas a gente já falou nos slides anteriores sobre o que é tipo textual e gênero textual. E aqui mais uma imagenzinha para a gente pensar sobre essas trocas comunicativas, como elas podem acontecer por meio de diferentes mídias hoje, especialmente nos dias de hoje, né? E aí nós vamos nos sentidos do texto acadêmico. Quanto maior a escolarização, com certeza vocês vão tendo contato com uma maior complexidade de práticas de gênero. Então, aí vocês vão treinando, vão lendo, vão se expondo a contextos muito diferentes, a ponto de vocês terem uma experiência maior com diferentes gêneros textuais e tipos textuais. Então, a escolarização, ela permite isso, ela traz isso, que a sua visão de mundo se amplia, a sua experiência de mundo se amplia. A escrita acadêmica é neutra? Não, ela não é neutra, né? Então, é um erro também a gente imaginar que ela é meramente objetiva e que não traga experiências. Não, ela pode trazer, e ela traz experiências pessoais, coletivas. Ela também pode trazer ideologias, tá? Ela pode trazer polifonia, né? E às vezes sim, às vezes ela tenta esconder esses elementos, tá? Então, a escrita acadêmica é importante a gente respeitar que ela busca, sim, a cientificidade, a objetividade, ela procura ser estável, tá? Mas não significa que ela seja assim o tempo todo. Às vezes tem lá a visão pessoal do autor, a gente identifica. Às vezes, por exemplo, numa monografia, a gente pede, por favor, não fale na primeira pessoa. Então, a gente vai ensinando com que vocês se distanciem um pouco daquele objeto de estudo, para que vocês possam analisar de uma maneira mais impessoal. Isso daí é muito importante, sobretudo na área, por exemplo, na área de saúde, isso acontece muito. Na área de exatas, idem. E na área de humanidades, também, gente. A gente tem que escrever de uma maneira mais impessoal. Porém,
tudo bem, em algumas circunstâncias a gente trabalha com a pessoalidade de uma maneira muito clara. E nas humanidades, a gente adora muito criticar e denunciar quando a linguagem procura ser neutra, mas ela não consegue dar conta. Quando a gente vai ver aqueles artigos de jornal, falar, o artigo de jornal está sendo neutro, não está tomando partido, aí a gente fala, não, vamos lá, vamos ver. Aí a gente consegue enxergar que até aquele texto que tem um compromisso com, com a imparcialidade, ele precisa o tempo todo buscar ativamente aquela imparcialidade. Por quê? Porque em determinados contextos, a imparcialidade é um valor, assim como na academia a cientificidade é um valor que a gente persegue, todos nós, nas humanidades, na área de saúde, nas engenharias, etc, etc. Então, a escrita acadêmica, ela envolve essa cognição, eu preciso aprender esses gêneros, aqui a gente está fazendo isso, a gente tem que entender os aspectos sociais por trás, então tudo isso faz sentido, né? Ninguém escreve um livro para guardar o livro dentro aqui da gaveta, a gente quer que isso circule, né? Quando a gente escreve um artigo, a gente quer que ele circule. E essa diversidade de perspectivas é importantíssima. E o texto é um espaço de colaboração, criticidade, e a gente interage com ele, a gente o transforma e a gente se transforma junto com ele, não é verdade? Aí, aqui, a gente vai desenvolver os processos de letramento e vamos entender como, no contexto universitário, essa consciência sobre a escrita é fundamental. E os gêneros acadêmicos, eles então, são moldados por essa cientificidade. Ele precisa ter credibilidade, então a gente precisa perseguir essa credibilidade. Eles são essenciais, então, no contexto acadêmico científico, a gente precisa dominar esses gêneros acadêmicos para o nosso dia a dia. E aí, juntando todos esses textos, a gente vai ter uma maior segurança de um conhecimento que procura ser verificável, né? Que gera uma segurança científica para todos nós, né? Aqui nós temos alguns gêneros. Nós vamos falar ao longo do curso, né? Lembra que eu falei que os gêneros são inúmeros, que a gente não consegue nem dizer todos que circundam, né? Que estão aqui no nosso planeta. Agora, dentro da academia, esses são os mais empregados, conhecidos, mas é claro que tem outros gêneros, como, por exemplo, uma aula, uma conferência, uma comunicação de congresso, tudo isso são gêneros. Mas aqui a gente vai falar sobre o quê? Sobre as resenhas, descritiva e crítica, sobre resumo, artigo científico, relatório de pesquisa, projeto de pesquisa, monografia, dissertação, tese, então isso daqui são os gêneros que serão mais comentados e que depois vocês vão ter oportunidade futuramente, sobretudo futuramente, né, de esmiuçar, de praticar, etc. E complementando, né, esse quadrinho aqui, eu recomendo que vocês estudem, ele está no e-book, para que você leia um texto. Então, é importante que você tenha estratégias de produção desse texto. Para tanto, você tem que ter conhecimento linguístico. Então, quando a gente fala para você ler, para ampliar os repertórios, então, por favor, gente, até eu vou recomendar aqui para vocês. Procure ler textos de qualidade no seu dia a dia. Procure ler matérias complexas, tá? Hoje os jornais, inclusive, eles estão tão curtinhos, né? Não permitem muita reflexão. Mas tentem sempre buscar essa ampliação de perspectiva.
Observem que vocês também precisam dominar os aspectos gramaticais, sim. Eu falei que língua não é a gramática, ela é parte da gramática. E é importante que vocês dominem esses recursos, sim, tá? Então, compreender as regras da língua é importante. Mas para quê? Para que vocês façam textos adequados. Não é para seguir as regras por si só, não. É para que o texto seja um texto de qualidade, você precisa ter um repertório amplo. Então, aquela gavetinha. Ah, eu vou puxar essa gavetinha porque ela vai ser útil para mim. Conhecimento enciclopédico é o conhecimento de mundo. Quanto mais vocês vivenciarem, circularem, irem para museus, verem também, vivenciarem questões culturais, tudo isso ajuda a ampliar o repertório de mundo. Então, essas experiências pessoais, coletivas, vão fazendo com que você consiga ler melhor e produzir melhor também, para que você produza melhor esses textos. E o conhecimento socio-interacional é aquilo que a gente estava falando. Se a língua está sempre no contexto sociocomunicativo, socio-interacional, ela tem um aspecto social, histórico, cultural, dinâmico, né, sempre em aberto. Eu preciso saber ler esse mundo que está ao meu redor, tá? Então eu vou, olho, né? Eu estou interagindo, mas eu estou lendo também o que está acontecendo ao redor. Eu vejo se está útil, se não está, se eu preciso remodelar alguma coisa. Então é a interação desses conhecimentos que vão me fazer seguir adiante e fazer um texto e ler o mundo de uma maneira, ler os textos, né? E ler o mundo de uma maneira mais complexa. Então, conhecimento linguístico, enciclopédico e sócio-interacional. Guardem isso, tá? E na prática? Bom, a próxima citação fala sobre isso, né? Da importância de você observar que esses conhecimentos são complexos. Eles são linguísticos, textuais, sociais, políticos. É importante que vocês tenham uma formação para além do óbvio, né? Então, procurem ler o máximo que vocês puderem, né? Eu sei que é muito difícil nos dias de hoje a gente ver e ler com atenção, né? Textos que sejam mais complexos, mas é muito importante para a sua formação. E também ver bons filmes, etc., tudo isso ajuda a gente a ampliar esse repertório. E aí, quais são as estratégias de leitura? São várias. E como leitores e como escritores, nós selecionamos, a gente utiliza seleção, hipóteses, verificação, inferência, experiências, valores, crenças, etc. E tudo isso a gente vai dinamizando conforme a nossa necessidade para compreender melhor o sentido daquilo que está sendo comunicado para nós. Ou eu utilizo isso para fazer textos que sejam mais efetivos, eficientes. E agora nós vamos para a unidade 2. Pessoal, lá no finalzinho eu vou parar, tá? E a gente vai vendo as perguntas. Então, nos últimos 10 minutinhos a gente faz isso, tá bom? Meu compromisso com vocês. Coesão e coerência. Esse capítulo é dedicado, então, à coesão e à coerência. Aqui a gente vai ter uma noção do que é construir textos claros com argumentos sólidos, refletir sobre a importância da coesão e da coerência para a qualidade textual, planejar a estrutura de produção de textos de modo a aplicar esse conhecimento em diversos tipos, aos tipos que são a dissertação, né, que são a descrição, a narração, etc., e os gêneros textuais, que são múltiplos. E também compreender os aspectos da leitura dos textos acadêmicos, observando a sua centralidade para a vida acadêmica e profissional. Aqui nós temos uma citação da Clarice Lispector, que está no nosso e-book. E aí, enfim, Clarice Lispector é uma escritora fenomenal, uma escritora ucraniana, de origem ucraniana,
e brasileira, né? E que é uma escritora brasileira muito conhecida no Brasil e no mundo também, né? Uma das principais que nós temos. E aí ela escreveu: não é fácil escrever. É duro como quebrar rochas, mas voam faíscas e lascas como aços espalhados. Ah, que medo de começar e ainda nem sequer sei o nome da moça. Sem falar que a história me desespera por ser simples demais. O que me proponho contar parece fácil à mão de todos, mas a sua elaboração é muito difícil, pois tenho que tornar nítido o que está quase apagado e que mal vejo. Com mãos de dedos duros enlameados ao papar o invisível na própria lama. Então, aqui nós temos um trecho que fala sobre essa dificuldade da escrita. Como é difícil contar, falar, escrever, contar uma história. A história pode ser simples demais, mas olha só, sem falar que a história me desespera por ser simples. Ela pode ser simples, mas ela me desespera porque eu preciso contar e eu não sei como contar essa história. Aí coloquei aqui um comentário para vocês. É difícil, sim, é muito difícil escrever, mas é possível, sim, a gente está aqui para desmistificar. Claro que é possível, né? E, aliás, é importante que vocês tenham essa tranquilidade, né? Porque a gente não pode imaginar, a escrita é um negócio difícil, complicado, não vou conseguir, não. Muito pelo contrário. É possível aprender, vocês vão conseguir sim, nós temos tempo para isso, a gente vai maturar. Aqui é só uma disciplina, é um começo, ainda vocês têm uma trajetória maravilhosa pela frente, até chegar nos últimos anos de curso, em que vocês vão fazer mais relatórios, vocês vão, ao longo dos tempos, aprender muito com essas práticas de escrita. E aí, reflexões. Eu quero que vocês analisem junto comigo. Isso aqui é para vocês discutirem comigo, tá? Vocês acham que a linguagem complexa e com jargões, ela é positiva? Ela é boa? Outra pergunta. A falta de experiência demonstra criatividade? Desculpa, a falta de referências demonstra criatividade? Ou seja, eu vou preparar um texto. Eu uso jargão. Tá ok? Eu já vou te responder para vocês. Não. Linguagem complexa não é isso. O jargão afasta as pessoas, afasta a compreensão. E a falta de referência demonstra que você é mais criativo? No texto acadêmico, não. É importante ter referências. Por quê? Porque você precisa provar que você consegue dialogar com outros textos ao seu redor. Então, um texto, para ser científico, ele precisa se ancorar em outros textos. Depois, apenas um rascunho é suficiente? Ai, gente, dificilmente apenas um rascunho é suficiente. Eu considero que é muito importante que vocês revejam sempre os rascunhos que vocês terão pela vida. O mesmo estilo de escrita serve para todos os contextos? Não. Vamos pensar sobre os tipos textuais, né? Se você domina aspectos relativos à descrição, não significa que você vai fazer uma boa narrativa, não é verdade? Precisa treinar a escrita em diversos contextos. E tem os contextos mais formais, menos formais, né? Então, por exemplo, uma aula é diferente do meu comportamento se eu for para uma reunião de escola das minhas filhas, ou se eu for, por exemplo, praticar um esporte. Então, muda muito a depender do contexto. A pesquisa superficial e simplificada é suficiente? Já respondo para vocês que não, não é. A gente não pode se contentar com o superficial. Só a forma importa? Gente, é claro que não. Lembra que a gente falou que o gênero, uma das questões do gênero é a forma. Você tem a forma composicional, você tem o estilo, você tem o conteúdo, você tem o canal, você tem a finalidade.
Mas a forma não diz tudo, então, né? Eu tenho que considerar todos os outros aspectos. Seguir as regras gramaticais é suficiente para escrever bem? Acho que essa resposta você já tem. Não é, né? Mesmo porque determinadas regras eu utilizo em determinados contextos, né? Se a gente está, por exemplo, a mesóclise, né? A mesóclise vocês aprendem ou não? Na minha época eu aprendi, quando eu estava no Fundo 2, no ensino médio, a gente aprende a ênclise, a próclise e a mesóclise. A mesóclise é aquela posição do pronome que fica no meio do verbo. Por exemplo, dir-se-ia, não é dir-se, tá? Não é o nome de uma mulher. É diria. Aí você corta o diria e coloca o se. Dir, traço, se, ia. Eu chamo mesóclise. Ó, é legal saber mesóclise. Isso é gramática normativa, da mais tradicional que existe. Mas ela é útil para nós? Não, porque a gente não utiliza, né? Nem artigo científico. Mas aparece muito ainda, acredito eu, na linguagem jurídica, apesar de que até a linguagem jurídica tende a evitar, tá? E quem é de exatas ou biológicas não tem obrigação de escrever bem? Claro que tem. Todos nós temos, né? A pesquisa em sites genéricos oferece base para trabalho acadêmico, aqueles sites, blogs, etc., ou aquelas revistas ligeiras, né? Que seja a revista Veja, isto é. Não, gente, não é a base para trabalho acadêmico, tá? É preciso ter dom para escrever um texto acadêmico? Não, gente, não precisa ter dom. É bom ter dom, né? Se eu tiver um dom, melhor ainda. Mas se eu não tiver o dom, eu posso aprender. Então, eu posso cultivar, buscar desenvolver essa habilidade, certo? E se eu conseguir repetir um determinado gênero, significa que eu aprendi, eu fiz um resumo, aí eu aprendi aquele modelinho, aí eu fico repetindo. Já diz que eu já aprendi tudo sobre resumo? Não, gente, não. Então, os gêneros acadêmicos costumam ser estáveis, né? Então, é importante aprender. Mas é importante a gente também entender que os gêneros têm movimento, né? E pode ter especificidades aqui e ali que a gente pode reconhecer, ver e respeitar, né? Se for o caso. Então, gente, olha, tudo isso daqui praticamente é só provocação mesmo, tá? As respostas elas são negativas ou elas são grande talvez, né? Nas nossas vidas e nas nossas práticas. Por fim, para elaborar um texto, eu preciso fazer o quê? Eu preciso começar a pesquisa com a definição do tema, do público-alvo. Eu preciso escolher o gênero textual que eu vou utilizar para escrever esse texto. E aí eu vou trabalhar os meus argumentos dentro daquele gênero. E aí você pode planejar esse texto por meio de um rascunho. Comece utilizando o rascunho. Esse rascunho ele pode ser apagado, pode ser refeito sempre que necessário, tá? Aí depois eu estruturo essa produção. Eu estou planejando num papel, quero uma redação estruturada, então já consigo entender quantos parágrafos meu texto tem, 1, 2, 3, 4. É uma dissertação e eu gosto de 4 parágrafos. Agora, por exemplo, se for fazer uma pesquisa, uma monografia, um TCC, eu gosto de estruturar. Eu faço isso com os meus alunos, né? A gente começa estruturando os capítulos. O que é a introdução, aí depois vai o desenvolvimento, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, depois considerações finais, e depois o que tem na introdução, a gente esmiuça e por aí vai. Então, isso daqui é a estrutura da produção que está sendo colocada em ação. A revisão textual, por fim, é fundamental.
Quando você vai revisar o texto, observe se você conseguiu manter, desenvolver essa estrutura lógica, se ela está adequada ao conteúdo. A estrutura lógica tem a ver com a coesão. O conteúdo tem a ver com a coerência, tá? Então, se o texto é coeso e coerente, beleza. Observe, então, se esse texto está consistente e adequado aos seus objetivos. Estrutura e organização textual. Então, você tem especificidades, se é um texto narrativo, se é um texto descritivo, se é expositivo e argumentativo. A gente não falou antes sobre os tipos textuais, então a gente sabe, por exemplo, que o narrativo precisa contar algo. É muito estranho se a história não for contada, se os personagens não forem apresentados, se não tiver uma ação muito clara, se não tiver um clímax e um desfecho. Então, se a gente fala de um texto narrativo, eu já tenho toda uma ideia na minha cabeça do que é uma boa narração. Tá? Então, isso daqui é uma estrutura de um determinado tipo textual. E o texto descritivo, ele vai retratar alguém, ele vai retratar algo. E aí, a descrição ela tende a ser fixa, apesar dela aparecer também nos textos narrativos, né? Então, isso aqui é só uma base, né, que a gente está colocando. Mas a gente sabe que os gêneros textuais, objetivamente, pode dinamizar diferentes tipos textuais. Pode ter um pouco de narração, pode ter um pouco de descrição, de exposição e de argumentação. E o expositivo, ele expõe, ele transmite os saberes, tá? Então, ele é preocupado com as evidências. Isso vai ser muito importante para a vida de vocês na universidade. E a argumentação? Ele quer provar, né? Ele quer construir uma ideia a partir de premissas que são verdadeiras. Então, ele argumenta para chegar à verdade. Bom, gente, chegamos ao final da aula de hoje. E agora eu vou para as perguntinhas de vocês, para a gente poder esmiuçar mais, e depois a gente continua com a unidade 2, tá bom? Aliás, a aula da semana que vem, ela vai falar muito sobre coesão e coerência. É uma aula que vai ter muitos conceitos, então venham bem descansados. Lápis na mão, caneta na mão, papel, e anotem bastante, tá bom? Então, vamos lá. Perfeito, perfeito. Obrigada, pessoal. Vocês foram escrevendo aqui. Teve aqui, Linsmark pergunta se tem grupo ativo. Gabriele, é privado sim, mas é privado por quê? Porque eu recebo e sou eu que publico. Então, eu publiquei até 8h30. Fui publicando as mensagens até 8h30, né? Mas aí, quando são mensagens mais gerais, aí eu leio aqui, tá? Mas aí, quando é uma mensagem que eu acho que é legal para o grupo, aí eu publico, tá bom? Então, assim, a gente acaba não publicando em todas, tá bom? Boa noite, boa noite. A sua matéria tem alguma prova presencial? Cleide, olha, nós temos a resolução do MEC, tá? Mas, assim, a gente tem um tempo, acredito eu, que 2 anos para fazer as adaptações. E, assim, a nossa disciplina, ela prevê, eu não posso dizer assim, com certeza, porque a gente tem alunos de 2 modelos, né? A gente não tem só um modelo de prova. A gente tem provas algumas pessoas que têm prova presencial e algumas pessoas que têm prova EAD. Até falei na aula passada sobre isso. Procurei ensinar para vocês verem isso dentro de um documento que fica na sua disciplina, que se chama calendário. Critérios de avaliação, calendário. Acho que é no calendário. Clicou em calendário, aí vocês vão ver se a prova vai ser presencial ou online. Então, assim, a resolução tem um tempo de aplicação, tá bom? Então, é isso. Respondendo a sua pergunta, não é tão rápido
Assim, as coisas vão acontecendo devagar, tá? Essas adaptações vão acontecer aos poucos. Anderson, eu consigo ler sim, Anderson. Muito obrigada para quem foi comentando, né? E agradecendo. Essa AVA 2 presencial regular, não é presencial, a AVA 2 não é presencial, a gente até comentou na aula passada. A AVA 1 e a AVA 2 são no Canvas, dentro do ambiente da disciplina, tá bom? A gente vai falar sobre isso na aula que vem, mas vocês precisam acessar sempre a disciplina no Canvas, entrem lá, vejam os avisos, etc. Aí cliquem em tarefas e lá vocês vão ter o caminho para a AVA 1 e a AVA 2, e elas são feitas ali naquele ambiente, tá bom? Então, elas não são presenciais. Professora, vai ser só uma aula falando sobre AVAs? Não, Fabiane, sabe por que a gente não consegue fazer uma aula só sobre as AVAs? Mas a gente consegue separar uns 20 minutos para falar sobre as AVAs, tá bom? Mas pode deixar que eu vou separar. E a aula que vem, ela vai ser densa, porque a gente tem que falar um monte de coisa de coesão e coerência, tá bom? Boa noite para todo mundo que escreveu, tá bom? Interação entre escritor e leitor, sim, escritor e leitor, sujeitos interagentes, às vezes é aquele que ouve, não necessariamente é o leitor, etc, tá? Eu tenho esse... Alexandre, eu tenho esse livro, você está falando que você tem esse livro aqui? Que legal. Será que é esse que você falou? Com todo respeito. Olha, teve alguém que falou que não estava conseguindo entender, que a forma de comunicação, que estava confuso. Olha, essa aula é uma aula que é teórica. Então, a gente necessariamente vai ter que falar sobre teoria. E isso impacta muito, sim, o aprendizado. Vocês têm que me acompanhar nas discussões, porque isso vai ser útil para vocês, quando resolverem as questões, vocês estejam por dentro dessa teoria. Então, a gente não consegue, eu preciso falar para vocês sobre esse conteúdo, eu não consigo fugir dele. E, ao mesmo tempo, eu poderia, sim, tornar mais leve, mas aí eu não conseguiria falar sobre o conteúdo que está dentro do e-book e nem sobre o conteúdo que está dentro dos roteiros de aprendizagem. Então, assim, são opções que a gente vai fazendo, certo? Então, assim, é muito importante que a gente consiga fazer com que todo esse conteúdo apareça aqui e que a gente consiga desenvolvê-lo. Essa parte inicial, ela é bastante teórica, sim, tá? Eu reconheço, mas a gente, passando dessa parte teórica, a gente já vai ver exemplos práticos. Por exemplo, na aula que vem, que a gente vai falar sobre coesão e coerência, ela vai ter bastante parte de situações, de textos que a gente vai precisar analisar, etc. Tá? Então, vai mudar um pouco. Agora, ela tem essa especificidade, porque a gente não tem aquela parte prática tal qual vocês conhecem das disciplinas práticas, tá? Mas no caso do texto acadêmico, mesmo quando são trazidas várias vozes, elas podem ser utilizadas para dar suporte à ideia principal? Com certeza. E, então, você tem uma ideia principal, sobretudo no caso do texto acadêmico, essa voz principal, ela é importante, porque você precisa chegar a algum lugar, né? Se a gente for pensar no texto acadêmico. No romance, o romance é diferente do texto acadêmico. Romance é romance, não é verdade? A gente está diante de um texto literário. O texto acadêmico, ele é um texto não literário. Então, as vozes que são dinamizadas, elas são empregadas para que a voz principal daquele texto, daquela pesquisa, daquele artigo, etc., consiga se sobressair. Os gêneros do discurso são diferentes dos tipos textuais? Sim, com certeza eles são, tá bom? É aquilo que a gente estava falando. Mas quando falamos de
tinha aqui alguns comentários que eram relacionados àquilo que eu estava falando naquela época. Naquele momento lá, enfim, em alguns momentos atrás, né? Que não necessariamente agora. Então, não vou conseguir entender. Mas quando falamos de receita médica? A receita médica é outro exemplo. Ela vai ser diferente de um romance. Então, uma receita médica não vai poder ter, por exemplo, uma polifonia, tá? Quando a gente usa o termo polifonia, é para a gente entender uma condição do texto, né? Dos textos em geral. Mas aí a gente vai saber quando ela não é desejável. Por exemplo, no caso de uma receita, no caso de uma instrução, ou, por exemplo, ó, vamos pensar assim, eu preciso montar eu recebo uma máquina fotográfica e preciso fazer ela funcionar. Então, eu não posso ter ali polifonia, senão eu não vou conseguir entender, não vou conseguir montar a minha câmera, não vou conseguir fazer ela funcionar, não é verdade? Então, depende muito, né, das situações, mas eu preciso entender que a polifonia, ela existe. E quando e em que situações ela é desejável ou ela não é, né? No texto acadêmico, obviamente, ela não será desejável. Então, a gente precisa entender, compreender e, às vezes, conduzir o texto para que ele seja mais objetivo, que ele tenha um caráter mais científico, etc. Continuando. Gêneros primários a gente aprende por osmose, com certeza. A aula vai até 22h30? Não. A aula vai até... ela vai até 22, tá? Até agora. Tá? Mas a partir de agora a gente só está comentando, tá bom? Então, acho que vamos utilizar mais o dissertativo, expositivo, descritivo e injuntivo. Também acho, Gisela. É importante dominar bem o dissertativo, o expositivo, o descritivo e o injuntivo, sim, tá? Mas, assim, a narração, como eu falei, talvez no estudo de caso vocês vão precisar utilizar, né? E por aí vai. E os tipos textuais, nananana, acho que a gente já falou, mas usados na área acadêmica, foi o mesmo assunto. É possível publicar o PPT da aula do Padlet? Tá tudo publicado lá já, tá bom? Pode ser livros. Para saber bem Mesóclise, é só lembrar do ex-presidente e grande constitucionalista Michel Temer. Ele utiliza a mesóclise, né? Inclusive, ele, quando vai falar, quando ele fazia discursos falados, né? Que é uma coisa muito rara, ele também utilizava. Mas é para vocês terem uma ideia, né? Isso daqui, quem publicou foi a Gisela. O que acontece? É muito específico do texto jurídico, do campo jurídico e de uma época também, né? Hoje em dia, até o texto jurídico tem procurado não utilizar o jargão, tem procurado também falar de uma maneira mais clara e não utilizar formas que confundam as pessoas, mesmo porque as pessoas antes eram treinadas para usar, por exemplo, mesóclise e outras coisas, e hoje não, né? O texto tem que ser envolvente, uma troca narrativa de escritor e leitor. Sim, e é interessante, olha, falando aqui, não tem identificação da pessoa, tá? Mas, o que acontece? Essa troca narrativa do escritor com o leitor, quando a gente fala de todos os textos que usam a narração, isso aqui é fundamental, né? Isso desde uma novela, a gente falou de novela, ou quando a gente tem, por exemplo, pequenos filmes que são divulgados na internet, ou
enfim, uma crônica, o texto escrito, o romance, né, as histórias diversas, né? Quando elas usam narração, elas necessariamente elas precisam cativar e chamar a atenção desse leitor. Esses materiais que estão dentro aqui do PPT, que eu fui mostrando, se elas estão dentro da plataforma, estão. Elas estão dispersas, mas estão lá, tá bom? E algumas coisas eu fui colocando para dar uma base para vocês. Aí alguém está comentando aqui sobre as aulas de português. Sempre fui muito apaixonado. O Juan falou sobre a língua, sobre a gramática. Ainda tenho muito que aprender, fico fascinado com as diversas formas de escrituras, leituras e formas. Olha, eu acho importante, viu? É isso que você está colocando. Que é essa vivência com os textos que vai ajudando com que a gente molde o repertório para compreender e para conseguir interagir com os textos nas situações mais diversas, né? E no mundo que nos cerca também. Inclusive, até para você negociar bem, fazer um bom negócio, você precisa escrever bem também, né? Então, assim, às vezes a gente é importante a gente perceber como que essas habilidades elas estão ao nosso redor, né? E como essas habilidades elas são úteis para tudo que a gente vem a fazer. Sobre a concepção de línguas, gêneros multimodais, que alguém pediu, eu vou pedir para você, se você puder dar uma olhadinha lá nos primeiros slides e também na aula gravada, você vai conseguir rever essa parte de língua e gêneros multimodais, tá? Mas a gente pode falar, eu vou anotar aqui para a gente falar na próxima aula, a gente pode começar por aí, mesmo porque a multimodalidade, compreender a multimodalidade hoje é fundamental. Então, multimodalidade e as concepções de língua e linguagem, certo? Continuando. Aqui tem uma sugestão sobre conteúdo. A pessoa está falando que o formato expositivo pode ficar cansativo, mas sim, na próxima aula a gente já vai ter uma outra dinâmica, tá? A gente vai ter outros exemplos, etc. Mas a gente tinha que passar por isso, porque a gente precisa. Vamos pensar assim, né? A gente precisa dominar esses conceitos para que, inclusive, né, a gente consiga fazer o salto nos próximos assuntos, tá bom? Muito obrigada por quem falou que gostou, que amou a aula, muito obrigada. A gente procura trazer, né, uma experiência para vocês que seja bastante, que seja útil, né, para que vocês, para tudo que vocês vão viver a partir daqui. E agora vamos lá, né? A gente vai ler diversos textos e a gente vai tentando destrinchar aí o que vocês vão poder encontrar ao longo da experiência aqui dentro da disciplina e fora daqui também. Outra pessoa está perguntando sobre gêneros multimodais, estou anotando para a gente voltar a falar, tá bom? Então, além da Nazaré, eu vou trazer outros exemplos de gêneros multimodais, ok? Vou para além da Nazaré. Será que sou eu que corrigi? Pior que não, viu, Kelly? A Kelly está perguntando se eu corrijo os trabalhos. Pior que não. Quem corrige é o tutor, tá? Então, por isso eu tenho que ter toda a preocupação de preparar vocês para vocês fazerem ótimos trabalhos, tá bom? Normas da BNT. Eu vou mencionar na próxima aula, tá? Normas da BNT. Sim, nós vamos falar. Precisamos falar sim.
as normas da BNT ficam para as últimas unidades, ou a 3 ou a 4, tá bom? Consegue inserir a equipe da matéria no Teams? Não consigo, Juliana. Eu não tenho acesso ao Teams tradicional de vocês. Eu entro por um outro mecanismo que é aula ao vivo. Então, a interface que eu tenho é diferente da sua interface, tá bom? Ah, isso. Olha, sobre a plataforma, a gente também falou na próxima aula a gente vai voltar a falar quando a gente falar da AVA 1 e da AVA 2. Eu vou mostrar de novo uns prints lá da plataforma, mas se vocês quiserem revisitar a aula da semana passada, a gente esmiuçou um pouco mais sobre a plataforma Canvas, tá? Mas a gente vai voltando a falar. Milena, é isso mesmo. A gente precisa de um tempo para ir acompanhando tudo, tá? E onde eu posso encontrar boas referências para redigir um texto acadêmico? Olha, eu recomendaria para você. Agora, ler os nossos conteúdos. Eu também tenho um livro com a professora Anne sobre os diferentes gêneros acadêmicos, tá? Então, por exemplo, você precisa fazer um resumo. Então, aí você vai lá no capítulo que é bem pequenininho, que fala sobre resumo. E quais são os elementos do resumo? Quais são os elementos do projeto de pesquisa e por aí vai. Então, a gente organizou o livro por gêneros, né? De modo a que os alunos ou as pessoas que vão ler o livro compreendam como escrever bem nesses diferentes gêneros. Então, é um exemplo que eu te dou agora, mas depois a gente vai trazendo outros exemplos, né? Mas é isso, se você olhar a disciplina, já tem bastante coisa bacana, tá bom? E também eu publiquei para vocês no Padlet algumas conferências que falam sobre o assunto, tá bom? Normas da BNT, mais alguém pedindo, obrigada pela aula, muito obrigada, viu, gente? Obrigada. E a gente vai se falando, tá bom? A gente vai revisitar muitas dessas coisas que a gente está falando. Não se preocupem, tá? Só foi uma aula e a gente vai ter a oportunidade de falar sobre esses assuntos que foram ditos hoje e vamos aprofundando devagarzinho. Vocês vão conseguir pegar essas matérias, com certeza. Alguém que está perguntando sobre a prova do semipresencial, provavelmente eu não. Então, de novo, lá no cronograma, eu acredito que vocês vão ter informação mais precisa sobre a disciplina, mas a maior parte dos meus alunos fazem prova online, tá bom? Mas pode ter prova presencial. A gente só não pode cravar. Aí, na aula passada, que está gravada, eu fui ensinando para vocês como vocês podem buscar essa informação. Se é a prova presencial ou se é a prova online, tá bom? É no cronograma da disciplina. O PDF com os conteúdos da aula estão disponíveis, eu já coloquei para vocês em avisos e também está no Padlet. Até semana que vem, gente. Até semana que vem, tudo de bom para vocês. Muito bacana aqui. Obrigada. Obrigada, gente. Não tem lista de frequência. Obrigada. TCC. TCC, gente, vai ficar no final da graduação de vocês, né? Então, a gente vai oferecendo aqui alguma basezinha e lá adiante vocês vão poder desenvolver um TCC com mais segurança, aí vocês vão ter o professor, vocês vão ter o orientador,
Então, vocês vão estar bem assessorados, não se preocupem, tá? Aquela coisa, uma coisa por vez, a gente está indo, né? A gente chega lá, aos poucos a gente chega lá, tá bom? É isso, gente. Eu vou deixar um abraço para vocês. Vou continuar lendo aqui as mensagens, tem várias coisas. Olha, Jaqueline, você é síndica, né? Tá falando que uma mensagem que é mal escrita pode causar um caos e causa mesmo, né? Obrigada, Danilo. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Gisele. Obrigada. Tudo de bom para vocês. Indica o livro do Bakhtin para iniciantes. Olha, não tem Bakhtin para iniciantes, viu? Que tem a gente explicando o Bakhtin. Vocês veem que a gente tenta explicar, a gente vai esmiuçando, mas ele não é. Se vocês pegarem os textos dele, né, ainda mais que é uma linguagem que tem as marcas do tempo, não é. Não a gente precisa ler, reler, é muito rico. É um texto, o texto de Bakhtin é maravilhoso, é muito rico mesmo. Mas a gente precisa ter esse tempo de convivência, né? E aí eu coloquei para vocês as referências. Então, ele não tem muitos livros, né? Assim, a gente consegue contar nos dedos os livros, mas eles são bem grossinhos, bem grandezinhos, tá bom? Esse texto sobre os gêneros textuais, ele deve ter umas 70 páginas, então dá para a gente ler. Assim, a gente se debruça. As 10 páginas iniciais são as mais densas do ponto de vista teórico, e depois vai ficando mais soltinho, tá? Então, esse é o Bakhtin. As referências estão lá dentro do PPT, são as referências no original. A gente encontra o Bakhtin publicado na internet porque, como é muito utilizado, por exemplo, tem a plataforma da USP que publica os textos para as aulas dos alunos e tal, então a gente consegue acessar em cópias, né? Não são cópias autorizadas, mas os textos, eles são praticamente esgotados, então a gente consegue acessar como cópia digitalizada, tá bom? A BNT, depois a gente explica. Onde acha o PPT dentro de avisos da sua disciplina, em uma palestra, qual o gênero utilizado? É o gênero palestra, gênero comunicação oral, né? Depende do contexto, né? Obrigada pela aula, tranquilo de acompanhar, muito boa noite. O que seria o Padlet? No aviso que eu publiquei hoje, tem um endereço, segundo endereço, se não me engano, deixa eu ver. Acredito que seja o segundo endereço. Se não for o segundo, é o terceiro. É o Padlet. Você clica lá e você vai descobrir o que é o Padlet. Ele é um mural. Aí tem os avisos, tem as coisas que a gente já compartilhou, etc. Tá bom? Até a próxima aula. Até a próxima aula, gente. Tudo de bom. Muito obrigada, gente. Agradeço muito a presença de vocês, agradeço muito a atenção de todos. E obrigada pelos 134 que ficaram comigo até agora. Desculpa pelo passar da hora, tá? Mas eu acho que é importante a gente deixar um tempinho para a gente falar dos assuntos de aula, para que vocês não fiquem sozinhos na hora da leitura. Então, quero acompanhá-los nesse processo de leitura, tá? Para que vocês não se sintam abandonados, se vocês, no caso de uma prova, né? Quando vocês forem cobrados, eu espero muito que vocês estejam bem preparados, mesmo porque eu não vou corrigir esse material. Então, é assim, a gente espera muito que vocês façam um excelente trabalho, e é isso que vai acontecer, vocês vão fazer um excelente trabalho. Cleide explicou, durante muito tempo, a linguagem jurídica era marcada por um excesso de formalismo, arcaísmo, latinismo. Oxi! Até hoje, às vezes a gente encontra, né? Esse é o juridiquês, cheio de jargão. É isso mesmo. E, nos últimos anos, há um movimento da linguagem simples, né?
A gente está ouvindo falar muito do conceito de linguagem simples. A linguagem simples no direito, direito claro. Então, é isso mesmo, Cleide, é isso mesmo. Obrigada pelas suas considerações, são muito ricas. Assim, como que é importante para as pessoas conseguirem participar de um campo que acaba sendo muito hermético, né? Então, é isso. Por que simplificar? Para que os outros consigam participar e entender. A minha plataforma, a parte de aviso está vazia, não tem nada, só um cronograma? Jaqueline? Estranho, Jaqueline. Faça um print e mande para o monitor administrativo, tá? Na próxima semana eu vou reforçar com vocês como falar com o monitor administrativo, tá bom? Eu vou, acho que no começo da aula, eu vou marcar aqui, no começo da aula, eu vou publicar o Padlet, caminho para o monitor administrativo. E aí, quando vocês perceberem que tem algo diferente para vocês, vocês comunicam. O monitor administrativo vai resolver questões tecnológicas da plataforma, etc. E se vocês tiverem dúvida do conteúdo, é com o tutor, tá bom? Tudo de bom. Muito obrigada, gente. Agradeço demais. Pois é, gente. É isso, eu tô lendo de novo. Acho que eu tô lendo de novo a Jaqueline sobre os avisos que não tem. Eu acho que será que você publicou 2 vezes ou mais? Mas é isso. A gente precisa. Eu vou tentar direcionar vocês para perguntar, fazer essas perguntas para a pessoa certa para ajudar vocês, cada um de vocês nas dúvidas, tá bom? Um grande abraço, até semana que vem. Logo a gente se encontra novamente. Tudo de bom. Tchau, tchau.